Bom, depois de um tempo... se você quiser perguntar alguma coisa... Não, eu ia te perguntar... eu ia te perguntar... Porque eu sou assim, viu? Eu ia te perguntar como foi esse processo de decisão de deixar o espiritismo e começar essa nova caminhada com Cristo, porque as pessoas, os amigos, né, as autoridades ali daquele ambiente, eles te criticaram. Como foi essa ruptura, né? Essa mudança? Porque é um pouco desafiador. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenham que tenham esse desejo de se aprofundar mais no conhecimento de Deus, e tem talvez a religião dela, mas tem aquele preconceito de, mas eu vou ter que deixar, eu não posso ficar nos dois, mas eu tenho um apego a isso aqui faz parte da minha história, tanto tempo, meus amigos. Uhum. Como foi isso para você? Então, o que acontece, eu falo que minha conversão foi natural, né? Foi assim, uma coisa que eu não esperava, foi Deus mesmo que chegou e falou, chegou o seu momento, né? Tá. Através do Stefano, né, que não dormia, que eu comecei a assistir aos cultos pela madrugada, né, pelas madrugadas afora. E aí, então, os cultos que você assistia começaram a te ensinar e você começou a aprender e foi aí que começou. Exatamente. Então, entendi. como o Stefano não dormia, eu assistia aos cultos na TV, no quartinho dele, né, com ele no colo ali. Então, eu comecei a me interessar, né? O Espírito Santo começou a me tocar. Foi aí que eu me converti. Tá. Né? Como eu disse, tive muitos preconceitos, mesmo dentro da família, com amigos. Porque uma parte da família era espírita também, não? Sim. Católicos, espíritas. Por que você tá indo para esse lado? O que você tá falando? O que aconteceu? Nossa, o que você está fazendo, né? Então, porque eu acho que existe essa mudança, né? As pessoas percebem essa mudança, né? Não é uma coisa que fica normal, que continua a mesma coisa, não fica a mesma coisa. Você se transforma. Sim. Né? Isso é fato. Né? E às vezes essa transformação acaba incomodando algumas pessoas, né? Como eu falei, eu era uma preconceituosa. Eu tinha um preconceito com pessoas cristãs, pessoas evangélicas, né? O que as pessoas têm que entender é que nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando de um único Deus, estamos falando de um Jesus que veio como homem, ele nasceu como homem, ele viveu como homem e ele deu a vida dele por nós. Porque senão nós estaríamos perdidos. Esse é o fato, essa é a verdade, né? Nós morreríamos mesmo, né? Deus teve compaixão de nós, é assim que eu vejo, né? Deus teve compaixão de nós, deu seu único filho por nós, para que aquele que nele crê, mesmo morrendo, viverá. Né? Muito bom. Eu vejo que esse processo, acho que foi um processo bem importante de decisão, porque é realmente uma decisão para que a gente possa vencer as nossas crenças anteriores, né? Porque, por exemplo, Hebreus 9:27 diz, ao homem está cabível morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. E aí a gente vai para a linha do espiritismo. Diz que você reencarna, que você... Como foi isso? Aí o que acontece? E agora? Eu tinha essa crença, né? Da reencarnação. E aí foi muito difícil lidar com isso, porque eu falava, Senhor, e aí? Mas, né? E essa questão aí, né? De reencarnação, tal, né? Mas aí Deus mostra, né, pra gente... E aí eu tive uma resposta, né, sobre isso, a reencarnação.
Porque a reencarnação, quando os espíritas dizem, a reencarnação é para quê? Para você evoluir, Isso. né? Então você vem aqui, rala, morre, vai lá para o céu, volta, você volta Rala melhorado, mais. né? Aí você rala mais um pouquinho, volta e assim sucessivamente. Certo. O que acontece perante aos olhos deles? Você vai evoluindo espiritualmente, então você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, certo? O que a gente está vendo hoje em dia, Douglas? Aonde cai em contradição essa questão? Fato. Né? Com todo respeito. Claro. Né? Cai em contradição, porque cada vez pior, lógico, sempre terá as pessoas más, mas cai em contradição, cai por terra essa questão da reencarnação, porque você vê que as pessoas estão cada vez piores. Você vê a questão do Covid, né? Lá no começo da pandemia, as pessoas não, porque veio para unir mais as pessoas, para as pessoas melhorarem como seres humanos, não sei o quê. O que a gente está vendo? O que a gente está vendo? Tudo bem, acabou desde o Covid, agora vamos pro carnaval. Você entendeu? É. E assim, mas sempre teve pai matando filho, filho matando pai. Sempre. Sempre. Desde que mundo é mundo. Só onde fica a evolução espiritual da pessoa? Dá para entender? Então é assim que eu penso hoje em dia. Fato. Fato. Né? Porque é simples, eu falo que simples. Deus e Jesus e o que ele propõe para nós é simples como 1 mais 1 são 2, gente. Né? Estamos aqui, temos que estar com Deus, dar o nosso melhor, tentar melhorar como seres humanos, né? Para quê? Para conseguirmos o reino dos céus, para conseguirmos a verdadeira vida. Né? É muito interessante isso que você falou, né? Porque as pessoas querem pertencer, né, a esse lugar e a essa religião com o objetivo de evoluir, né, e acabam entrando em todos os processos ali, toda a liturgia, toda a doutrina daquele lugar para evoluir. Só que quando a gente encontra Deus e a gente entende que o nosso acesso a Ele é pelo Filho dele, que é Jesus, e Jesus ele dá a nós o Espírito Santo, para que a gente vai se preocupar em uma evolução se ele já nos dá um espírito evoluído, completo, por meio de todos os frutos do Espírito de Gálatas 5:22? Ou seja, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a evolução completa. Sim. Nós nos tornamos seres evoluídos, não por causa de nós ou por nosso mérito, não pelas nossas obras. De jeito nenhum. Porque quando a gente foca em pensar que nós chegamos a Deus pelas nossas obras, e a gente vê isso, que é o homem buscando ter a Deus pelas suas boas obras, a gente entende que a maior obra, a boa obra já foi feita. João capítulo 3:16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nosso alvo é a vida eterna. Então, é isso mesmo. Eu acho que é muito bom ouvir isso de você e entender como foi esse seu processo de evoluir da forma correta. Eu não nasci num berço cristão. Então. Né? Então eu passei por igreja católica, né? Fiz primeira comunhão, casei na igreja católica, né? Mas a igreja católica nunca me, assim, nunca tive uma afinidade com ela. Né? Assim, eu não entendi essa questão de santos, né? Eu falo, mas como assim esse negócio de santos, né? Ficava... Aí pendi para o espiritismo. E aí eu falei, santos são seres evoluídos que já conseguiram a sua evolução total, né? E estão ali para nos ajudar, né? Porque quem somos nós para chegar direto para Deus? Eu pensava assim, né? Chegar direto no ser tão evoluído, como que a gente vai chegar até ele? Vai ter que evoluir também, né? Então eu preciso passar pelas pessoas evoluídas para conseguir, manda recado lá para Jesus, para mim, para Deus, né? Se sentindo inferior, né? E Deus nos mostra o quê? Ao contrário. Somos filhos. Nós somos filhos, né?
pai, ó, eu tenho umas DR com Deus. Fala assim, Muito ó, bom, né? eu sou uma filha às vezes meia revoltada. Jesus. Ele gosta de filhos revoltados. Sabe, eu sou assim, às vezes eu falo, por tudo que eu tenho passado, né, de 3 anos para cá, eu tenho altas DRs com Deus, porque eu falo, pai, né? E aí? E aí? Então, assim, lá atrás, então, essa questão, mas Deus foi me mostrando naturalmente isso, né? Só que eu vou falar para você, Douglas, não foi tão fácil assim. Imagino. Por que que acontece? Eu tive essa percepção dessa questão de evolução, reencarnação, faz pouco tempo, faz o quê? Uns 3 anos atrás. Recente. Você sabe por quê? Eu vou te falar. No primeiro momento, quando eu me converti, quando eu já ia para a igreja, eu pensava assim, Deus sabe o que faz. Eu não vou pensar mais em nada. Nessa questão de reencarnação, enfim. Só desligou o botãozinho. Só desliguei o botãozinho e não tinha opinião formada. Tá? Mas Isso não significa mesmo. que o software não estava ali instalado ainda, só o botão estava desligado. Exato. Então eu deixei, bom, Deus sabe de todas as coisas, Deus é o dono de tudo e de todos, então ele faz o que ele quiser. É assim que eu pensava no primeiro momento, tá? Colocando aí uns detalhes. Sim. Porque o que aconteceu? Nessa minha conversão, né? Tipo assim, 1 ano antes da pandemia, nós estamos falando aí, sei lá, 2018, 2019, alguma coisa assim que eu já nem me lembro mais, que também não me faz, não tenho por que eu ficar lembrando, né? Não faz parte mais da minha vida. Eu tive recaída. Eu e o Rogério, nós tivemos recaída. Tá bom. Você sabe por quê? Olha o erro. Quando você começa a frequentar uma igreja, fica aqui a experiência própria, né? Muitas pessoas já sabem disso, mas eu não sabia, né? Eu comecei a olhar a igreja como? Assim, horizontal. O que é ver as pessoas que ali estavam, né? Pastores, enfim, né? O que faziam parte da igreja. As falhas. E aí você começa a ver os defeitos, Claro. porque são seres humanos como nós. Claro. Então fica a dica, quando começar a ir numa igreja, é assim que temos que ver. É Vertical. você e Deus. Vertical. É escutar a palavra, tem a palavra, a igreja tem a palavra, né? Porque hoje em dia virou um modismo que tem muitas igrejas assim, porque Deus é amor e não vamos falar da palavra, né? Não dá nenhuma palavra pra gente. Não é uma igreja bíblica, né? Não esboça o que está escrito, as escrituras, né? Não pega alguma escritura e não ali confronta. desmembra, né? Explica, né? Para os seus irmãos ali porque a gente tem sede da palavra. Eu tenho sede da palavra, eu não entendo ainda a Bíblia, né? Não tenho essa, né, igual você, todo esse domínio, né, como pastor, né? Então, mas eu quero saber mais e mais. É isso que importa. Então fica a dica. Quando for para uma igreja, vê primeiro se ela traz a palavra mesmo, a verdade, que é a Bíblia, e sempre veja assim, porque se você começar a olhar desse jeito, você sai. E foi aí que aconteceu, o nosso erro. Nós saímos, achávamos que poderíamos fazer a igreja a nossa casa, não rola. Quer economizar? Não rola. Então o Rogério falou assim, não, a gente faz da nossa casa, tudo bem, orávamos todos os dias, eu, Rogério, as crianças, ok, Poxa né? vida. Mas aí nós tivemos uma recaída, né? Tivemos uma recaída, só que você vê como o Espírito Santo é tão lindo. O que ele fazia? Ele mostrava para os meus filhos que não era para ser aquilo. Eles não queriam ir com a gente no local, né? Não, eu não gosto, não quero, não, sabe? Só que aí começamos a parar também de frequentar, né, o espiritismo de novo e ficamos nessa, né? Soltos. Somos cristãos,
reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador, porém sem igreja. Ovelha sem pastor. Pois é, né? O que aconteceu? Estava indo, né? Estávamos vivendo a nossa vida, até que veio a pandemia. Uau. E na pandemia, logo no começo, por mais que nós nos precavemos, nos protegemos, o Rogério pegou Covid, meu marido. Automaticamente eu e os meninos também pegamos o Covid. Isso nós estamos falando aí final de junho de 2020, né? No primeiro pico da pandemia. Achávamos, né? O Rogério achou que era uma intoxicação alimentar, não era bem definido. Não estava claro para nada, para ninguém. Né, do Tudo COVID. novo para todo mundo. Eu achei que era dengue no meu caso, a dor nos olhos, enfim, ele passando mal do estômago. Então demoramos aí uns 4 dias para procurar ajuda. Foi quando nós fomos ao hospital, né, ali o Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, e ele ficou na UTI já, né? Nossa! Ele ficou na UTI. Minha sogra passou por isso. Então, ele ficou na UTI, eu e os meninos ficamos 5 dias internados. Rogério... Vocês foram internados também? Fomos. Os meninos, graças a Deus, estavam bem. Eu não estava tão bem assim, porém, como, imagina, eles queriam me internar, mas como eu ia deixar meus filhos? Com quem eu ia deixar meus filhos? Né? Não tinha ninguém para ficar, porque eles estavam infectados também. Foi quando, na sensibilidade lá da diretoria do hospital, falou, não, vamos fazer assim, vamos colocar o pequeno com você no quarto, o mais velho fica no quarto da frente, né, na ala do Covid. Tudo isolado, né? Tudo isolado, e ficamos 5 dias assim, e depois voltamos para casa. Rogério ficou 31 dias. Meu Deus. Fizeram de tudo, né, mas infelizmente o Rogério foi para os braços do Senhor, né? Meus sentimentos. Muito